A vida é uma constante busca por equilíbrio entre passado, presente e futuro. Podemos dizer também que, de certa forma, viver é uma constante variável entre o anseio por ter e o tédio por manter. Bom dia, memorável! No nosso último encontro, e em alguns dos áudios que eu postei na semana passada, nós falamos um pouco ali sobre procrastinação. Diante de alguns feedbacks por parte de vocês, eu percebi que realmente é algo que tende a mexer um pouco mais com a gente, um pouco mais com a nossa motivação, com a nossa inspiração e até mesmo com a nossa disposição. Eu até compartilhei ali algumas sugestões de como usar a procrastinação ao nosso favor, né? Com a procrastinação produtiva. E eu espero que tenham gostado. E no caso, hoje, eu vou falar um pouco mais sobre esse tema, porém de uma maneira um pouco mais científica, mas buscando a simplicidade, para que a gente possa aqui chegar a um bom senso e para que eu possa contribuir com as suas percepções. Então preste bastante atenção, anote os pontos importantes também, para que você possa decidir e naturalmente colocar em prática na sua vida. Então ali no nosso último encontro eu contei um pouco, né, sobre uma parte da minha vida, que eu fiz aí por 2 anos um tratamento para bipolaridade, mais ou menos 2 anos, né, com diversos medicamentos que não surtiam efeito. E pelo contrário, né, eu ficava até pior. Resumidamente, o psiquiatra chegou a um bom senso e disse para mim que não existia o que poderia ser feito, não tinha nada que poderia ser feito. E aí eu mudei de psiquiatra, ele diagnosticou com um transtorno de ansiedade generalizada, né? Uma depressão e possivelmente um TDAH. E ali ele mudou a minha medicação, que naquele momento contribuiu com a minha saúde emocional. Mas por que eu estou contando esse período novamente aqui da minha história para vocês? É que doenças emocionais, elas também afetam as nossas ações. Algumas doenças emocionais, elas contribuem para que a gente passe a procrastinar, porque de certa forma nos falta vontade e disposição para fazer as coisas, e até as coisas simples, coisas que de certa forma são simples e fáceis. E nós precisamos compreender isso. Por exemplo, no caso da comorbidade aí, mais comum, né, que vem junto com o TDAH, é a ansiedade. Ou seja, o transtorno de ansiedade generalizada. Mais especificamente que a ansiedade propriamente dita. E o segundo, mais comum, é a depressão. Por que isso acontece? Acontece porque o TDAH ele tem um baixo tônus de dopamina no nosso córtex pré-frontal, que é muito comum. E notem, não é só o TDAH em si que faz isso. Até mesmo a falta de sono também pode causar essa baixa aí no nosso tônus de dopamina, no nosso córtex pré-frontal. Então, quando a gente tem esse baixo tônus de dopamina, a gente tende a procrastinar, ou seja, não tomar as ações que sabemos que são certas ou até mesmo necessárias. E no caso, a procrastinação, o que ela causa? Ruminação em pensamentos. Ruminação é uma marca registrada de ansiedade e depressão. Não é necessariamente uma marca, não é que sempre tem a ruminação, mas ela faz parte. Porque, por exemplo, já falamos, né? Ansiedade, de certa forma, ruminamos demais o futuro. Depressão, ruminamos demais o passado. Muito tempo no passado, depressão, muito tempo no futuro, ansiedade. Ou seja, pouco tempo no presente. E em algumas situações, quase nada no presente. Então eu quero que você entenda que a gente tem 2 circuitos que governam as nossas ações. Primeiro, a dopamina
movimento, motivação, busca por objetivos. E o segundo, serotonina, bem-estar, calma, aqui, agora. Ou seja, foco e ansiedade caminham, ou pelo menos deveriam caminhar juntos. Quem aí já assistiu Divertidamente 2, um breve spoiler aqui, né? Mais uma vez, viu a ansiedade. Vai se lembrar ali que no momento de pânico daquela menininha da Harley, né? Não veio do nada aquele momento. Foi uma sequência de eventos que foram acontecendo em sua vida que desencadeou aquele pânico. E quem ainda não teve a oportunidade de assistir, mas de certa forma tem um certo interesse em conhecer e em compreender um pouco mais como que funciona as emoções, fica a dica aí novamente, Divertidamente 1 e 2. Então a gente viu ali também no filme o que poderia acontecer ou o que pode acontecer se no caso nós reprimi-las. Então é importante a gente entender um pouco as nossas emoções, aceitar. A gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui no restante desse áudio. Então, se você está com uma dopamina desregulada, você tende a procrastinar, ruminar em pensamentos. Nós tendemos a isso, né? Ficarmos ansiosos e não conseguirmos manter o foco ou mesmo focar. Se você está com a serotonina desregulada, você vai ficar ansioso, ansiosa, ruminar em pensamentos, o que faz com que você procrastine e também não consiga focar. Então, como que a gente pode resolver isso assim de uma maneira, digamos, natural? Bem, primeiramente precisamos regular a nossa dopamina, né? E para regular a dopamina, nós precisamos nos abster de prazeres imediatos. Atrasar o prazer. Geralmente, algumas pessoas buscam um prazer imediato através de drogas, comidas em excesso, cigarro, acaba se alimentando mal, outros vícios, hábitos compulsivos com relação à sexualidade, pornografia, enfim. Essas pessoas acabam tendo um padrão de dopamina mais fásico. E isso não é nada bom, porque acaba estando associado à impulsividade, ruminação, procrastinação, e fica um pouco mais difícil encontrar motivação, encontrar inspiração, se você tem uma dopamina fásica. Porque, em termos simples, a dopamina fásica ela é caracterizada por liberações rápidas e breves, que são disparadas em respostas a estímulos específicos, como no caso recompensas ou novidades, e desempenham um papel fundamental na aprendizagem e na motivação. Entenderam o ponto? Então aqui, ok, né? Mas como que a gente regula a dopamina então, Alexandre? Tem como? Em termos simples, como eu já falei, atrasando o prazer imediato. O prazer instantâneo, que de certa forma consiste em ir se abstendo dos prazeres imediatos, basicamente adiando os prazeres imediatos de curto prazo. Dormir bem também contribui, por exemplo, o sono, ele tem 80%, ele é 80% da sua capacidade de dopamina, de tônus de dopamina do dia. Sono, alimentação, exercícios, se expor à claridade natural, tudo isso vai regular a sua dopamina. Só para que a gente possa entender de uma maneira bem simples aqui um exemplo. Por exemplo, você não quer treinar, mas vai mesmo assim. Ou não quer comer um doce, mas você vai lá e deixa de comer aquele doce no momento. Essa simples ação parece simples, né? Mas você vai fortalecer e aumentar uma região chamada córtex cingulado médio anterior, que é a região da sua força de vontade. São aquelas áreas do cérebro ligadas ao autocontrole, à regulação das emoções e à atenção. Pessoas que têm essa região mais forte, elas tendem até mesmo a viver mais.
E no caso também, essa região ela tende a ser mais fraca em pessoas, de certa forma, obesas, ou mesmo ser menor, né? Em pessoas que estão um pouco mais acima do peso, obesas. E ela cresce quando as pessoas perdem peso. Olha que interessante aí. Outro ponto interessante para a gente cuidar da nossa saúde, do nosso corpo. Então, o córtex cingulado médio anterior é uma região que está inclusive associada à longevidade. Pessoas que vivem mais têm essa região também mais forte. Em resumo, você tem que cuidar da sua saúde física, emocional, relacional, treinar, ser gentil com você mesmo. Socialização também é uma ótima forma e a solitude também é uma ótima maneira. Ou seja, ter uma boa relação consigo mesmo e também com os outros. Práticas de gratidão, oração, meditação, reconhecer coisas boas em você e nos outros, fortalecer circuitos neurais que vão te deixar bem no aqui, no agora e que também vão prevenir a ruminação. Nós precisamos colocar em nossas mentes, entender que tudo que nós fazemos estamos treinando. Tudo que você faz todos os dias é um treinamento. Às vezes a gente pensa que é só músico, atleta que treina, mas isso não é bem verdade. Nós estamos treinando todos os dias. Por exemplo, quando a gente está tratando mal alguém da nossa família em tempos mais difíceis, em alguma situação delicada, ou quando a gente rumina em pensamentos, falamos coisas pessimistas, ficamos reclamando, nós estamos fortalecendo aqueles circuitos neurais. Isso é um fato. Então nós podemos treinar para melhorar a nossa saúde emocional, melhorar a nossa saúde física, melhorar as nossas relações, melhorar o modo que nos comunicamos. Cada pensamento, escolha e ação está determinando em quem estamos nos tornando e que por fim vai determinar a nossa qualidade de vida, a sua qualidade de vida. Basicamente, se escolhemos fazer a coisa fácil ao invés de fazermos a coisa certa, estamos moldando a nossa identidade e nos tornando aqueles ou aquele que faz o que é fácil e não o que é certo. Já quando nós escolhemos conscientemente fazer a coisa certa e cumprimos os nossos compromissos, sobretudo quando não temos vontade de fazer isso, estamos moldando a nossa identidade. Você está moldando a sua identidade, se tornando aquele que faz o que é certo e não necessariamente o que é fácil. Então, treine a sua mente. Treine fazer o que é certo, por mais difícil que seja. Experimente. Treine ficar mais tempo ou passar mais tempo na natureza. Treine meditar, treine fazer respiração consciente, treine não se apegar aos pensamentos ruins. Treine aceitar suas emoções, conversar com as suas emoções, abraçar as suas emoções e até mesmo caminhar junto com as suas emoções. As suas emoções são suas amigas. Grave isso na sua mente. As nossas emoções são nossas amigas. E como você faz isso? Como que você pode fazer isso? Quando vir um pensamento pessimista ou uma emoção, entre aspas, indesejadas, observe, aceite, converse, reconheça que a emoção não é uma inimiga, ela é uma amiga. Somos seres humanos. Seres emocionais. Temos emoções e nem sempre serão apenas de alegria. Continue treinando. Não é de uma hora para outra, como eu já falei aqui. É um treino constante, exige constância, exige empenho da nossa parte. Então você vai fortalecendo esse circuito de bem-estar.
Você vai aprendendo a estar presente no presente, aprendendo a lembrar com carinho do seu passado e se inspirar em um futuro melhor, tendo em mente suas metas, seus sonhos e seus objetivos. Um outro ponto que eu queria trazer aqui também, a gente sabe, né? A gente já falou disso. Jesus disse lá na Bíblia que há mais felicidade em dar do que receber. Então, quando a gente contribui com o outro, quando a gente ajuda alguém, nós temos uma redução da atividade da amígdala, que é a principal região de ansiedade. Ela ativa muito quando a gente está ruminando e tendo medo do pior cenário. E também a gente tem uma redução de citocinas inflamatórias, que está muito associadas não só ao estresse, mas também a piores desfechos mentais. E também contribui até mesmo com uma pior imunidade. Olha que interessante, né? A gente sabe que estresse e imunidade, eles acabam caminhando juntos. A gente vê isso até mesmo em nossa pele. Você já observou? A pele e o sistema nervoso, eles vieram do mesmo tecido embrionário, que é o ectoderma. Então, quando a pessoa está mais estressada, acontecem sintomas na pele. E a imunidade da pele, ela acaba até piorando. Então, estresse, ansiedade e imunidade acabam caminhando juntos. E aí já fica uma dica aqui, né? Uma pele mais bonita. Ok, então por que é tão importante serotonina e dopamina? Um ponto importante é que quando nós aumentamos a capacidade de ficar bem aqui e agora, juntamos esses dois, nós entramos em um estado de flow. E o estado de flow, ele é incrível. Eu acredito que você já tenha sentido isso em alguma ocasião em sua vida. O que é o estado, né? O que é esse estado de flow? É quando você faz acontecer sem nem perceber. Que é basicamente você está bem aqui, agora. Mas você também está em movimento. Isso é incrível. Não sei se você já teve a oportunidade de assistir o filme Poder Além da Vida. Eu até compartilhei um trecho no nosso encontro. Aquele ginasta, ele entrou exatamente nesse estado em algumas situações ali durante o filme. Então, nesse estado, você vivencia a vida, de certa forma, com todos os seus sentidos. É um estado realmente memorável, inexplicável. Então você sai do seu ego, nós saímos do nosso ego, porque nesse momento nós não ficamos ruminando em pensamentos, nós apenas entramos em estado pleno de foco. Quer ver um exemplo aqui de flow? Vê se você já vivenciou isso em alguns dos nossos encontros. Você já viu alguma ocasião em que, ao final, você nem viu o tempo passar? Estava tão entregue àquele momento que de repente você olhou para o relógio e lá se foram minutos, horas. Você nem viu os segundos, você nem entende como que se passou tanto tempo assim. Você apenas viveu o momento, apreciou o momento. E detalhe, você não estava dormindo, porque é comum nós dormimos, de repente acordarmos, nossa, já é essa hora? Mas não, você estava acordado, vivenciando, vivendo de maneira realmente intensa. Você entrou em flow. Quando você entra nesse estado, até a noção do tempo, ela muda. Esse é um estado muito bom para produzir, porque entrar nesse estado, ele está muito associado a maiores níveis de felicidade, de longevidade, prevenção de doenças, imunidade, até mesmo estresse. Ok, Alexandre, como que a gente faz isso então? É bem provável, como eu falei agora mesmo, né, que você talvez tenha experimentado isso em alguns dos nossos encontros ou mesmo em sua vida inconscientemente. Mas pode viver mais disso de maneira intencional,
fortalecendo tanto o circuito de dopamina, que é a força cognitiva, mas também de serotonina, flexibilidade cognitiva. Isso aí vai gerar sensações absurdas de empatia, de amor ao próximo e uma motivação em agir, em conversar. Muitas pessoas acabam se sentindo mais desinibidas, conseguem conversar com qualquer pessoa, a qualquer hora, em qualquer lugar, qualquer momento, porque os circuitos de empatia estão mais fortes e também os de dopamina, de motivação, em movimento, de movimento. Então você está sempre querendo entregar valor para as pessoas. E você vai perceber que é algo muito natural. Quem aqui no Acalme que entrou e de certa forma se sentia um pouco mais retraída? Pense aí, se você já se sentiu um pouco mais retraída e de pouco em pouco você foi vendo, foi conversando, foi se soltando e foi ficando mais desinibida, aparecendo um pouco mais, se sentindo um pouco mais à vontade. Talvez vocês não percebam, mas inconscientemente nós trazemos aqui sempre algumas pílulas dopaminérgicas e de serotonina para vocês. Sejam através dos áudios diários, dos encontros, os momentos que compartilham a gratidão de vocês no grupo, as interações, TFT, PNL, entre outros momentos. E é muito doido isso, é um estado realmente fantástico. Porque ao invés de roubar a dopamina e a serotonina lá do futuro, nesse estado você vai postergar o seu prazer imediato, para no futuro você ter esse estado de flow mais fácil e muito mais acessível. Eu digo isso porque eu tenho praticado. E se você está seguindo os desafios, as sugestões dos impulsos, os áudios, é bem provável que você também esteja praticando. Quanto mais você reforçar esses circuitos neurais de fazer coisas difíceis, de não se engajar em prazeres imediatos, sem esforços, e ao mesmo tempo se tratar bem, ter o seu tempo de solitude, ter o seu tempo com a família, ter uma boa relação consigo mesmo e com os outros, mais fácil você vai conseguir acessar esse estado. A qualquer hora, a qualquer momento, você vai perceber que até mesmo suas relações sociais vão melhorar, porque você fica mais empático. Mas por que de certa forma isso também tem um pouco a ver com empatia? Porque muitas vezes a falta de empatia é uma falta de serotonina no cérebro. Você não consegue se sentir bem aqui e agora, como realmente deseja. Então, mais uma vez, não se cobre além do necessário e além de um limite saudável. Você não é uma pessoa ruim. Talvez esteja apenas com a serotonina do seu cérebro desregulada. Talvez sem querer esteja ativando o circuito de recompensa, de ansiedade. Então você, de certa forma, acaba querendo buscar no outro alguma coisa que está faltando em você. Então, naturalmente, acaba ficando mais ansioso, ansiosa, porque você já vai abordar uma relação, já vai se socializar de um ponto de vista que está faltando algo, alguma coisa em você. Ei, você é completo. Você é completa. Se é para ter alguém em sua vida ao seu lado, não é necessariamente a tampa da sua panela alguém para te completar, mas sim alguém para te complementar. Não fique procurando em outros coisas que estão faltando em você. Lembre-se, nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador. Uau! Realmente precisamos ter em mente que estamos vivendo em um tempo muito acelerado. Hoje em dia, por causa desse excesso de estímulos, a gente tem um tônus do sistema nervoso de luta ou fuga.
ou simpático aumentado. Isso faz com que a gente tenha mais ruminação, maior ansiedade, pensamentos de sobrevivência, pessimismo. Estamos vivendo em tempos muito acelerados, então precisamos tirar tempo para desacelerar. E quando a gente pratica o estado de presença, está no aqui, no agora, a gente, de certa forma, recarrega os nossos circuitos de dopamina e aumentamos o tônus parasimpático, de calma, relaxamento, de gestão, que é o oposto do sistema nervoso simpático de luta ou fuga. Para você ter ideia, quando a gente recarrega a nossa dopamina, por exemplo, isso pode melhorar muito a qualidade do sono, restaurar o nosso sono. Isso é só um exemplo. Um outro exemplo aqui é usar a natureza para recarregar a sua dopamina e também aumentar o seu tônus parasimpático, diminuindo o seu tônus simpático de luta ou fuga e ansiedade. Não sei se você já escutou ou sabia, mas a natureza ela tem um efeito de restauração, de aumento de vigor físico e mental. Tem até mesmo um estudo que comparou 40 minutos caminhando na natureza e 40 minutos caminhando na cidade, com imagens cerebrais mostrando que caminhar na natureza tem um efeito restaurador da fadiga, de atenção direcionada. Realmente um dos grandes problemas é que nós estamos ficando ou passando muito tempo olhando para uma tela. E isso acaba fadigando muito a gente. Nós ficamos bombardeados de informações sensoriais. E se parar para perceber o tipo de atenção que você coloca quando você está na natureza, ele é completamente diferente de quando você está, por exemplo, em uma tela. E eu sei que não é fácil. Eu tenho consciência disso. Não é fácil para mim também, e às vezes é difícil sim. E como eu sempre repito aqui, não precisa ser fácil. Precisa ser feito. E o fácil muitas vezes é simplesmente o difícil preparado. Mas podemos entender também que não é tão complicado. É simples. Às vezes é a gente que complica. Pense aí, no fundo, nós sabemos o que precisa ser feito. Muita coisa que eu falei aqui nesse áudio de hoje provavelmente não é nenhuma novidade para você. Pode-se dizer que é um reforço. Mas por que então não conseguimos fazer? Talvez seja apenas falta de treinamento. Tudo o que você pratica, você fica bom. Se você praticar, ruminar em pensamentos, se julgar, vitimizar, se martirizar, toda vez que cometer um pequeno deslize, você vai ficar muito bom nisso, muito boa nisso. Por isso eu quero que você perceba que não é você, mas sim o que você pratica que te faz mal na maioria das vezes. Muitas vezes a gente só age e reage. Perceba, decida fazer algo com a percepção e haja em conformidade com a sua decisão. Não seja um mestre em te fazer mal. Entenda que muitos pensamentos e emoções que vêm até você não são você. Seja um maestro melhor para a orquestra dos seus pensamentos. Lembre-se que por baixo de toda essa bagagem emocional que você carrega, na verdade, ainda existe aquela criança amável e que quer fazer o bem e que tem esperança que dias melhores virão. Tenha mais carinho com essa criança. Tenha mais carinho com você. Talvez essa falta de capacidade ou de disposição de se abster de prazeres imediatos muitas vezes é uma falta de fé em si mesma, em nós mesmos, de frases repetidas constantemente. Eu não consigo, eu não posso, isso não é pra mim. Por que não? Por que você não pode? Por que você não consegue?
Será que poderia ser mais gentil consigo mesma? Consigo mesmo? Dizer eu ainda não consigo? Eu ainda não posso? E se pergunte, por que ainda não? E por favor, tenha uma boa resposta para dar a si mesmo, a si mesma. Tenha um pouco mais de fé. Nutra sua esperança de que dias melhores virão. É assim que eu decidi viver a minha vida, na expectativa por dias melhores. E é assim que eu te convido e te incentivo a viver a sua. Agora sim, vai lá colecionar memórias com intenção, com paixão e com inspiração. Um beijo grande aí no seu coração e até o próximo impulso.